de convidar os irmãos, mais uma vez, a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos por um instante, e que o seu coração, aí no fundo do seu coração, você pode dizer ao Senhor aquilo que a sua alma e o seu coração deseja nesse instante. Diga ao Pai que você deseja ouvir a sua voz através da sua palavra, e que você saia nesta noite daqui com algo no seu coração e com um desafio na sua mente para poder praticar durante a semana, e que você possa conhecê-lo melhor através desse instante. Querido e doce Espírito Santo, se o Senhor não falar conosco e não abrir os nossos ouvidos espirituais, os olhos do nosso entendimento para que compreendamos a Tua palavra, isso aqui será uma mera reunião. Mas a Tua presença no nosso meio faz toda a diferença e nossas vidas poderão ser transformadas. E a Tua palavra poderá ter um gosto diferente, uma compreensão diferente. E nós sabemos que o Senhor nos ama tanto e que o Senhor sempre deseja falar conosco. Queremos dizer que temos sede do Senhor. Estamos prontos para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Queridos, Deus tem me dado o privilégio de viajar para muitos lugares, países e visitar diferentes grupos de cristãos, diferentes denominações. E por causa deste privilégio e desta convivência, eu tenho percebido muitas vezes algumas coisas que têm acontecido nas nossas igrejas, e diria principalmente no Brasil, e muitas vezes tem me assustado. Talvez essa é a razão pelo qual temos 2 livros na área de espiritualidade, e mais um sobre oração está saindo este ano. E eu queria compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre isso. Todo aquele que crê em Deus e que se diz cristão, ora. Não é verdade? Você ora? O grande dilema é que parece que, mesmo não falamos sobre isso, mas parece que na prática a nossa ideia de oração é de que nós cremos num Deus todo-poderoso, sim, Senhor absoluto sobre todas as coisas, um Deus forte, um Deus que é capaz de tudo, como nós cantamos. Se a nossa fé é aprovada, e assim a gente vai andar por sobre as águas, e assim por diante. Então parece que esse Deus existe lá com a finalidade de nos auxiliar, de trabalhar em nosso favor. E quando necessitamos, então vamos a Ele em oração, pedimos e ficamos esperando que Ele trabalhe na nossa situação. Talvez vocês possam dizer, isso é um absurdo. Bom, de fato é um absurdo, sim, mas na prática é isso que acontece. E é simples para provar isso. Quando é que o crente ora mais? Quando está mil maravilha, quando ele tem um emprego muito bom, um salário altíssimo, dirige um carro bom, tem uma boa casa, é isso que acontece. Quando é que o crente ora mais? Quando ele está com dificuldade. Por que será que ele ora mais quando está com dificuldade? Porque na mente existe um Deus para me servir. E se Ele não me serve, eu vou ficar bravo. E ainda vou ficar revoltado. Como pastor, eu tenho ouvido certas coisas que me arrepiam. Quando estava plantando uma igreja lá nos Estados Unidos, um dos nossos líderes lá, isso me assustou tremendamente, e era um dos indivíduos que era líder de um ministério de oração que nós tínhamos lá. Parece até estranho a igreja ter ministério de oração, porque fica esquisito, mas tem. E um dia ele desapareceu. Como líder não veio mais. Ele passou uma semana, não veio, passou 2 semanas, não apareceu. Aí eu fui atrás dele. Pastor tem que correr atrás da ovelha quando ela não aparece. Fui atrás dele. Aí ele me recebeu assim, meio triste, meio esquisito, com dificuldade de falar e tal. E eu cheguei e disse assim, irmão, o que está acontecendo? O irmão foi um que sempre estava lá na frente, entusiasmando a igreja para orar, levando a igreja para orar. E assim, o irmão desapareceu de vez. Ele falou assim, pastor, eu estou em greve.
Eu disse, em greve? É. Pois eu disse a Deus, que se Deus não der o que eu já estou pedindo, a tempo eu não falo mais com Ele. Essa é a ideia. Parece que a oração para nós, ela funciona mais ou menos como aquele jogo de braço, né? Então, se eu oro mais, eu vou ficando mais forte, mais poderoso e vou ganhar de Deus, eu vou dobrar a Deus, né? Ele vai ter que se dobrar a mim. E é por isso que nós temos algo que é muito falado por anos. Eu acho que você já ouviu isso. E a maior... Então, não quero falar tanta besteira aqui, né? Mas vou dizer assim, a maior heresia, vamos usar uma palavra mais, né? Assim, Léo não está aqui, né? Então a gente pode ficar mais... Né? Você já ouviu dizer assim, muita oração? Está vendo como é que vocês sabem? Muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhuma oração. O que é que está por trás dessa frase? Teologicamente furada, é uma heresia. Se conforme eu vou orando mais, eu vou ficando mais forte, mais musculoso, mais poderoso, né? Então agora eu tenho poder. Tenho poder. Aí tem aqueles até que têm a síndrome de He-Man, né? Eu tenho a unção, não é? E assim por diante. Eu queria falar com vocês nessa noite, se vocês tiverem aí paciência de me ouvir por um pouco, sobre um texto que, se não for lido corretamente, se não for pensado corretamente, ele dá até essa ideia. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção para que possamos meditar juntos. Você não vai abrir a sua Bíblia agora. Eu vou dizer o texto depois, você pode consultá-la na sua casa. Por que eu não vou fazer isso? Bom, primeiro porque eu já percebi aqui que eu tenho uma versão diferente da de vocês. Então, se eu ler a minha na versão que eu tenho aqui, vocês vão se perder ali. O texto é muito fácil, é conhecido. Agora, por outro lado, eu nunca vi, nem de Gênesis a Apocalipse, alguma expressão, leia o que o Espírito tem a dizer à igreja. Mas eu já vi em vários lugares, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Então, vocês vão ouvir a história. Depois que eu ler, eu vou dar o texto para você conferir aí na sua casa durante a semana, e quem sabe talvez vocês vão estudar isso nas células. Mas ouça a palavra de Deus. E é Jesus quem está falando. Então Jesus contou aos seus discípulos uma história, uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Olha só. Jesus conta essa história aos seus discípulos para ensiná-los a orar sempre e não desanimar. E ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha me importunar. E Jesus continuou, ouça agora. Ouça o que diz o juiz injusto. Agora ele faz uma pergunta. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo esperar? Eu lhe digo, Ele lhes fará justiça e fará depressa. Em outras palavras, Deus, segundo Jesus, não faz esperar. Ele age depressa. Agora ele termina dizendo, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra?
Queridos, preste atenção nessa última frase. Eu li no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8. Só confirar isso mesmo. Preste atenção que a última frase de Jesus aos discípulos é: por acaso quando o Filho do Homem vier achará fé na terra? Por muito tempo isso me perturbava. Quando eu li essa história, parece que esse último versículo, a parte do versículo 8, parece que não fazia parte do texto, ela era meia desconecta. O que tem a ver essa frase com a parábola, com a história? Mas depois eu descobri que, na verdade, esta frase é a chave para que eu entenda a história. Agora, antes de entrarmos para descobrirmos, mexer um pouquinho aqui, essa coisa, para ver o que vai dar a respeito da oração aqui, nós temos que entender uma coisa: o que é parábola e por que elas serão contadas. Muitas vezes nós lemos parábolas e achamos que parábolas é simples e é fácil de entender. Não, parábola é muito difícil de compreender. E se não as lermos corretamente, nós corremos o risco de interpretá-la erroneamente. Erroneamente. Por quê? Primeiro, parábola era falada. Era uma história inventada. E nós as recebemos escrita. Isso já se torna difícil. Agora, veja bem, não foi Jesus quem inventou parábolas. Parábolas era uma metodologia de ensino muito usado na época de Jesus. Os mestres usavam isso com seus discípulos. E era um meio de poder ensinar várias coisas. Para os seus discípulos, muitas vezes, o mestre usava para corrigir conceitos de vida, usando coisas e contando histórias, andando pelo caminho, porque principalmente dentro do conceito judaico, o ensino não se dava em sala de aula, se dava no dia a dia, andando. Por outro lado, parábola era usada para dar resposta a certos questionamentos. Então, para entendermos parábola, nós precisamos perguntar a razão pelo qual ela foi falada. Em outras palavras, o que é que provocou esse conto, essa história? O que levou o mestre a contar essa história e o que ele queria ensinar ao contar essa história? Essas são perguntas que nós temos que fazer para entender a parábola. Lembra que o texto inicia dizendo: e contou Jesus essa parábola aos discípulos com uma finalidade, para ensinar-lhes, para orar sempre e não desanimar. Agora, para isso, nós devemos então voltar ao contexto. Temos que tentar entender onde o texto está localizado, o que levou Jesus a contar a parábola. Agora, vocês sabem que na época de Jesus, a religião judaica estava dividida em alguns segmentos, mais ou menos como o presbiterianismo no Brasil ou nos Estados Unidos, etc. Nós temos presbiteriano independente, presbiteriano do Brasil, presbiteriano conservador, presbiteriano unida e assim por diante, né? Então, somos todos presbiterianos, mas estamos divididos em grupos. Também o judaísmo na época de Jesus. Tínhamos lá o segmento dos fariseus, o segmento dos saduceus, o segmento dos essênios e assim por diante, né? Então ele tinha os seus segmentos e cada um defendia algo dentro do seu mundinho. Se nós olharmos para o contexto, nós vamos perceber em Lucas capítulo 17, no versículo 20 e 21, que Jesus foi interrogado pelos fariseus, que era uma ramificação do judaísmo. E ele foi interrogado, é interessante isso, que ele foi interrogado sobre quando viria o reino de Deus. Olha a pergunta. Agora faz sentido com a última frase lá da parábola. A pergunta dos fariseus a Jesus é:
quando virá o reino de Deus? Agora preste atenção, veja só a resposta que Jesus dá. Jesus olha para eles e diz: o reino de Deus não vem, o reino de Deus já está. É interessante, o reino de Deus não vem de modo visível. Vocês não poderão ver com os próprios olhos, porque Jesus estava respondendo aos fariseus, porque eles esperavam um rei que viria e libertaria o seu povo das mãos dos romanos. Era um reino visível. Eles esperavam um líder político. E Jesus vira para eles assim: o reino não vem, o reino já está. Em outras palavras, Jesus, vocês não estão conseguindo ver, mas o reino já está. Agora é interessante que, querendo ensinar aos discípulos, baseado neste confronto com os fariseus, e ao mesmo tempo responder aos fariseus, Jesus então conta uma história novamente. No capítulo 17, versículo 22 a 37, nós podemos ver que, querendo ensinar a seus discípulos sobre a presença do reino, Jesus faz uso de 2 episódios históricos em épocas diferentes, e isso nos chama atenção. E os 2 episódios históricos em épocas diferentes têm a mesma conotação. Interessante que não mudou nada. O que Jesus está querendo dizer é que aquilo que aconteceu no primeiro, aconteceu no segundo, está acontecendo agora. Então, o primeiro episódio é o que aconteceu com o povo durante o tempo em que Noé construía a arca, na época do dilúvio. E é interessante que Jesus disse que naquela época, em outros textos, diz que o povo casavam, se davam-se em casamento, e ele fala: assim também será quando o Filho do Homem vier. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que o povo, enquanto Noé construía a arca, o povo estava interessado não no que estava acontecendo. O povo estava voltado para si mesmo, estavam envolvidos e gastavam o tempo com os seus próprios interesses, voltados para si mesmo, ocupados com os seus negócios, com as suas vidas, com os seus dilemas. E por isso o povo não conseguia prestar atenção na mensagem pregada por Noé. E no juízo iminente de Deus que estava por vir sobre a terra. Em outras palavras, eles não estavam nem conscientes, nem cientes e nem sensíveis para perceber que mesmo naquele momento, Deus estava presente, o reino estava presente, e Deus ia agir. Viviam em função de si mesmos, por esse motivo estavam insensíveis e não conseguiam perceber a presença do reino ao redor deles. Isso é interessante. E o segundo episódio é sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, muitos anos depois. A mesma coisa estava acontecendo com o povo que vivia naquelas 2 cidades. Eles viviam em função de si mesmos, olhando para si próprios, preocupados com seus próprios interesses, e por isso não percebia a presença do reino entre eles. Estavam ocupados demais para buscar entender ou compreender o que Deus estava prestes a fazer. E é interessante que somente quando Ló sai da cidade e que começa a chover fogo e enxofre, é que o povo percebe, mas aí era tarde demais. Por que será que Deus deseja que oremos sempre e sem desanimar? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Por que será que nós devemos orar continuamente, sem desanimar? Creio, queridos, que a resposta correta a esta pergunta é que Ele deseja desfrutar de comunhão conosco. Em outras palavras,
Deus não quer ser aquele bom velhinho, poderoso, onipotente, que está lá à disposição para servir um povo que só está interessado nos seus benefícios. Deus não nos salvou para isso, para essa realidade. É verdade que nós temos na Bíblia algo suficiente para que quando estamos em necessidade podemos pedir a Ele. Ele mesmo disse que podemos fazer. Mas não podemos fazer disso o carro-chefe, porque não é para essa realidade que nós somos criados. Em outras palavras, ela não pode ser o meio. Há algo mais nisso. Falei a vocês no início que esse ano eu e minha esposa completamos 40 anos de casado. E eu fico me perguntando, será que o meu casamento teria durado 40 anos se eu fosse conversar com a minha esposa só quando eu precisasse dela? Em outras palavras, o que é que leva-nos a construir uma amizade e uma intimidade? Ninguém constrói uma amizade e uma intimidade a não ser através de relacionamento. E para haver relacionamento precisa haver comunicação. E a oração, então, é esse meio que Deus nos deu a fim de desenvolvermos uma intimidade com Ele. E quanto mais tempo nós gastarmos na presença dEle, quanto mais tempo ouvindo e conhecendo melhor, nós vamos tornando-nos sensíveis àquilo que Ele está fazendo em nosso meio e podemos perceber a presença do Rei e do reino em que vivemos. Não vamos ficar interessados em nossos próprios interesses, perdidos conosco mesmo, mas o nosso interesse tem que ser nele. Devemos buscar Deus porque Ele é Deus e não por aquilo que Ele pode fazer por nós. Essa é a realidade. Agora, preste atenção para ver como é que a gente cai, muitas vezes, sem pensar muito. Há um tempo atrás, eu tenho no meu Facebook muita gente, muitos pastores, muitos líderes religiosos, colegas e etc. E eu recebi um dia uma frase de um grande amigo, um teólogo, não vou dizer o nome, porque senão alguém pode conhecer, não é? E ele postou no Facebook a seguinte frase, preste atenção. Veio assim: orar pouco e sem vontade é como tocar a campainha do céu e sair correndo. Preste atenção, ele diz: orar pouco e sem vontade é como tocar a campainha do céu e sair correndo. Isso foi no final da tarde. Essa frase entrou no meu ouvido e eu vi a lista de gente que tinha curtido e tinha feito comentário. Eu não vi nenhuma crítica, eu vi só elogios e etc. E eu fui dormir com aquele negócio na minha cabeça. Disse, tem alguma coisa desconecta nisso. Tem alguma coisa errada aqui. E eu sou assim, quando algo me pega, e eu fico, enquanto eu não resolvo, eu sou teimoso. O italiano assim é duro na queda, não é? No dia seguinte, eu cheguei à conclusão, disse, eu já descobri. Algo está errado mesmo e teologicamente furado. Desculpa os meus colegas pastores, teólogos, que fizeram comentários, que curtiram e etc. Mas eu não vou poder deixar isso em branco de forma alguma, porque algo está errado. Então eu escrevi de volta, fui lá, abri e escrevi de volta, da seguinte forma, disse assim, depois de refletir um pouco, descobri que teologicamente é o oposto do que você está dizendo. Agora presta atenção no que eu escrevi, eu disse assim, deixar de separar um tempo diariamente para estar com Deus é ouvir Deus tocar a campainha e se recusar a abrir a porta. Percebe a diferença? Vou repetir a primeira. A primeira ele diz, orar pouco e sem vontade é como tocar a campainha do céu e sair correndo.
O que ele disse que nessa frase é, oração aqui é uma ação humana. Na que eu coloquei é o oposto disso. Deixar de separar um tempo diariamente para Deus é ouvir Deus tocar a campainha e se recusar a abrir a porta. A ação é divina. Queridos irmãos e irmãs, a oração não é uma iniciativa humana. A oração é uma iniciativa divina. A oração é uma resposta humana a uma iniciativa divina. Isso que temos que ver quando eu leio os Salmos, principalmente o Salmo 46, no versículo 5, isso me abre os olhos, porque no versículo 5, olhando bem para todo o Salmo, eu vejo um Deus que diariamente, antes que eu acorde de fato, antes que o dia clareça de fato, eu vejo um Deus que vem ao meu encontro, um Deus que aparece aos pés da minha cama de braços abertos e dando-me boas-vindas à vida. Então a oração é um ato de responder a uma ação divina. De Gênesis a Apocalipse, o homem foge de Deus. E Deus está sempre à procura do homem, do ser humano. É Deus que está à nossa procura e não nós à procura de Deus. E orar é uma resposta à ação divina. E essa é a razão pelo qual devemos orar sempre, diariamente, diuturnamente. Não porque Deus pode fazer alguma coisa por nós, mas por desenvolver um relacionamento com Ele, ganhar intimidade com Ele, tornar-se sensível à voz do Espírito Santo. Você pode imaginar quantas decisões você não toma diariamente, quantas escolhas você não faz diariamente. Pode imaginar que se você recebesse orientação divina para todas as escolhas que você fizesse, para todas as decisões que você tem que tomar, como seria a sua vida? E é possível viver assim, porque o alvo de Deus é que nos tornemos igual a Jesus Cristo. Que nós sejamos como seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o alvo de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus foi ofuscada pelo pecado, mas em Cristo é recriada. E o alvo de Deus é que nós sejamos como seu Filho, Jesus Cristo. Essa é a realidade. Agora, olhando para o texto, querido, quero passar rapidamente. A meu ver, está claro que Jesus conta aos seus discípulos essa história com a finalidade de ensiná-los sobre a importância de estar continuamente em contato responsivo com Deus. Creio que a frase-chave é deveriam orar sempre e não desanimar. Nesse caso, podemos dizer que a vida cristã, ela deve ser pautada pela oração. Ou seja, Deus tem que ser nossa maior paixão. Deus tem que ser o nosso maior prazer. Nada pode tomar o lugar de Deus. Nada pode ser uma paixão mais do que isso, porque senão vira idolatria. Devemos aprender a cultivar a presença de Deus desde o amanhecer ao anoitecer. É uma prática nisso. E parece que o que Jesus faz aqui, contando essa parábola, é interessante. Ele pega um juiz e ele pega logo uma viúva. Interessante, ele não pega aí um homem, ele não pega uma mulher, pega uma viúva. E aí, se você for estudar, você vai saber o porquê, a razão disso. Uma viúva, ela não tinha o direito de entrar em um fórum e ter uma reunião com o juiz. Ela precisava de ter um marido para fazer isso. E aí Jesus usa esse contraste. Ela tinha uma causa, segundo Jesus, a ser apresentada, e a desvantagem é que ela era viúva. Agora aqui há algo tremendo que eu posso ver. A meu ver, uma das primeiras coisas que eu aprendo sobre oração é que ela nos aproxima de Deus. Esse é o primeiro ponto. Se eu desejo me aproximar de Deus, o caminho é usar o diálogo com Ele, que é a oração. Cada vez mais, a nossa vida é cheia de demandas diariamente. Se não soubermos como ouvir Deus, ficará difícil, porque não é impossível de vencer todas as demandas. A segunda verdade que eu aprendo aqui é que a oração intensifica o meu relacionamento com Deus. É necessário
perseverar nesse diálogo responsivo, porque ele me afeta de maneira positiva. Então, no entanto, um dos conceitos mais errados a respeito ou acerca da oração está no fato de passarmos o maior tempo falando com Deus, ao passo que a melhor parte da oração é ouvi-lo. É ouvi-lo. Uma igreja somente avança em sua missão quando seus membros gozam de intimidade com o Todo-Poderoso, intimidade com o Pai. E Jesus mostra em sua história que isso é tremendo. Ele diz que não pode desistir com facilidade. O juiz se sentiu aborrecido por aquela mulher que não o deixava em paz. Agora é interessante que a comparação que Jesus faz é usando um homem frio, ímpio. E aqui tem uma frase que precisamos levar em consideração. Ele não temia Deus e não se importava com as pessoas. Olha só. Ele não temia Deus e não se importava com as pessoas. Em outras palavras, ele quebra o mandamento mais importante, que segundo Jesus resume toda a lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo. Também, como requisito básico da lei, deveríamos cuidar dos órfãos e das viúvas, e assim por diante. Ele era durão, não dava o braço a torcer, mas por causa da persistência, ele tem que fazer. E aí Jesus faz a comparação. Continuará Deus fazendo esperar? E ele vai responder, jamais. Deus responde depressa. Então, queridos, preste atenção do que eu vou te dizer agora. Talvez isso é o que você precisa levar para casa hoje. Eu posso afirmar, sem medo de errar, que Deus responde ou responderá todas as nossas orações. Não é possível. Estou orando há tanto tempo e nada acontece. Jesus fala aqui que se até o ímpio, que não importava com o sofrimento humano, faria por causa da insistência, quanto mais nosso Pai, segundo ele. Por isso, essa é uma das marcas mais importantes da igreja saudável. Agora, eu quero citar 3 textos e depois voltar nisso. Ouça o que o profeta diz, Isaías capítulo 65, verso 24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, eu os ouvirei. Isso é Deus falando conosco. Jeremias diz, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E por aí vai. Podia citar vários outros versos, que mostra que Deus nos ouve, e que Deus está interessado em responder às nossas orações. Agora preste atenção. Presta bem atenção para você não sair daqui dizendo que o pastor falou besteira. Ele responde sim. Mas muitas vezes não da maneira que gostaríamos que fosse. Ele responde sim. Mas muitas vezes não da maneira que gostaríamos que fosse, porque Ele nos ama e sabe o que é melhor para nós. Outras vezes de forma que nem percebemos a sua resposta. Na maioria das vezes, sua resposta é usada para a transformação do nosso caráter e de nossa vida. Porque esse é o interesse de Deus e o seu objetivo final, nos transformar para sermos parecidos com o seu Filho. Queridos irmãos e irmãs, por mais estranho que possa parecer, necessitamos da oração não respondida da maneira que gostaríamos que fosse. Ela é uma dádiva de Deus para nós, porque nos protege de nós mesmos. Eu posso imaginar, oraríamos para mudar o mundo em benefício próprio, e ele se transformaria em um inferno na terra, se soubéssemos que Deus responderia como nós gostaríamos que fosse. Se Deus respondesse todas as nossas orações como gostaríamos que fossem, Ele nos transformaria em monstros. Se recebêssemos resposta à oração
com muita facilidade, da maneira que gostaríamos que fosse. Perderíamos o interesse, não pela oração, mas também pelo próprio Deus. Às vezes Deus responde rápido, outras vezes temos a impressão que Ele demora. No entanto, o segredo é persistir, porque a persistência demonstra nossa dependência dEle. A oração nunca é rejeitada, desde que não cessemos de orar. E o principal fracasso da oração é desistir de orar. A persistência na oração constrói a confiança que Deus deseja em nós e nos faz sensíveis para perceber o seu mover ao nosso redor, para perceber a sua boa mão agindo ao nosso redor, para perceber a sua presença ao nosso redor, nas coisas que estão acontecendo. Devemos ser vigorosos na oração e não desistir com facilmente. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, ao ser confrontado pelos judeus a respeito da vinda do reino de Deus, sabia que eles tinham o costume de orar 3 vezes por dia. E mesmo assim, não tinha desenvolvido a sensibilidade para perceber a presença do reino entre eles e para viver na presença de Deus diuturnamente. E uma das razões era porque oravam por mero costume de orar, ou porque se diz que tinha que orar. Deus deseja não que criemos apenas o hábito de estar orando e falando com Ele, mas devemos ter a consciência de dialogar com Deus amoroso, com um Pai que deseja ter comunhão conosco e que deseja ter um relacionamento conosco. Devemos orar constantemente porque devemos demonstrar o nosso amor e o nosso carinho para um Deus que tudo fez a fim de poder conviver conosco. Queridos, Deus veio habitar em nós. Ele nos ama desesperadamente, é um Deus apaixonado. E o único meio de responder a um Deus apaixonado é estar diante dele, simplesmente para ouvi-lo ou para falar com ele. Esta é a realidade. Aceitar o desafio é orar constantemente. Gostaria de encerrar mostrando para vocês um texto de George Miller, que ele diz: eu vivo em espírito de oração, oro enquanto ando, quando me deito e quando me levanto, e as respostas estão sempre a caminho. Milhares e dezenas de milhares de vezes as minhas orações foram respondidas. Uma vez que eu esteja convencido de que uma coisa é certa, a minha oração é para a glória de Deus, continuo a orar por isso até que a resposta chegue. Esse é o desafio para nós, queridos. Não fazer da oração um meio para tirar o máximo de Deus. Não usar a oração como uma ferramenta para forçar Deus a fazer a nossa vontade. Não usar a oração porque cremos num Deus poderoso que está lá para trabalhar em nosso favor. Mas usar a oração como o diálogo de um filho para com o Pai. Usar a oração como o diálogo que me aproxima dele e que me leva a conhecê-lo como ele é, que me leva a desenvolver uma intimidade com ele a ponto de ganhar a sensibilidade para perceber o que ele está fazendo em nosso meio, desenvolver a sensibilidade para perceber a presença do reino em nosso meio, em meio a um mundo caótico, aonde as pessoas vivem em função de si mesmas, correndo de um lado para o outro, desesperadas, sem tempo para absolutamente nada, mas devemos, em meio à correria da vida, desenvolver a habilidade, ou melhor,
a sensibilidade da prática da presença de Deus, porque Ele nunca nos abandona e nem nunca nos abandonará. Ele habitou em nós para ficar, veio para fazer do nosso interior a sua morada e é o lugar único onde Ele é cultuado. Então devemos orar de forma desinteressada, devemos chegar a Ele com nada escondido em nosso coração, porque tudo Ele conhece, mas devemos buscá-lo em oração pelo simples prazer de estar com Ele e de desfrutar do prazer da intimidade com Ele. É assim que devemos continuar orando sempre, sem desanimar. Que Deus abençoe sua vida e que você saia daqui desafiado a fazer isso, a olhar para o seu interior e perceber como foi até hoje e como será daqui para frente. Curva sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos. Pai, nós queremos entender que a oração é o diálogo contigo e que a persistência nesse diálogo faz-nos sensíveis para perceber a sua presença e a sua ação. Também, ó Deus, entendemos que a persistência em oração, ela nos aproxima do Senhor, porque eu posso falar contigo e posso ouvir a sua voz. Que a persistência em oração fortalece esse relacionamento duradouro que começou desde o dia em que o Senhor resolveu habitar em mim. E por causa da presença do Teu Espírito em mim, eu estou sendo transformado dia a dia até eu chegar a ser parecido com o Seu Filho. Também, Pai, a persistência em oração constrói a confiança que o Senhor deseja que existe entre nós. Daí, as tentações serão vencidas com muita simplicidade. As lutas existentes se tornarão fáceis. E tudo o que acontecer comigo, eu sei e continuarei sabendo que em Cristo Jesus serei mais que vencedor, porque ela constrói a confiança que existe, porque através deste diálogo responsivo, eu passo a conhecer o Senhor e saber quem de fato o Senhor é. Faça isso, Pai, em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.